perdoa-me, pois só compreendo meu presente, mas tu sondas meu amanhã. Os meus pés vacilam no caminhar, e às vezes fico sem direção. Ó Senhor, ensina-me a esperar, sem me desesperar. Abre os meus olhos que eu quero ver, quero caminhar seguro em ti, Senhor. Ó Senhor, ensina-me a esperar, sem me desesperar. Abre os meus olhos que eu quero ver, quero caminhar seguro em ti, Senhor. Quero caminhar seguro em ti, Senhor. Quero caminhar seguro em ti, Senhor. Paciência é o nosso assunto hoje. Essa canção diz: ó Senhor, ensina-me a esperar, esperar sem me desesperar. E realmente vivemos um tempo em que precisamos muito de paciência e que parece que é uma mercadoria, é um artigo que se encontra muito em falta, né? Na vida do ser humano. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso hoje na nossa lição da Escola Bíblica. Paciência é a nossa lição de número 14 aqui do livro 21 Leis de Vida. Eu estou me baseando em parte no livro, mas estou entrando com diversas questões aqui, colocações próprias, para desenvolver um pouco mais a questão da paciência. Não sei se vocês já perceberam, algumas pessoas da nossa geração são extremamente impacientes. Eu tenho visto, por exemplo, às vezes alguém manda uma mensagem para mim no WhatsApp. E aí a pessoa, quando você demora um pouco a responder, a pessoa começa a colocar um monte de interrogações. E aí, e aí, e aí, e aí? É tipo assim, as pessoas se esquecem que, por exemplo, eu posso estar num seminário dando aula, eu posso estar numa visita, eu posso estar num momento meu de busca, de oração, ou posso estar num banco. As pessoas, elas são impacientes. E alguns pensam que você tem o mesmo ritmo, né? Tipo assim, a pessoa está lá e ela está mexendo lá no WhatsApp. Ela acha que a mesma hora que ela está mandando aqui, você tem que receber e responder lá, como se você tivesse a mesma disponibilidade dela. Então a gente está percebendo hoje que as pessoas estão assim, impacientes, é tudo na correria, é tudo depressa, não consegue esperar. Há um ditado antigo que diz assim, que o apressado come cru. E realmente, né? Muitos das iguarias, muitos dos pratos gostosos, tudo, eles dependem de paciência para fazer.
Um tempo atrás eu fiz um risoto, né, para minha família aqui, um risoto de limão siciliano, né? E risoto, você tem que ficar mexendo ali praticamente 40, 50 minutos, né? Para ele ficar bom, para ele ficar encorpado, para ele não agarrar na panela, né? E o apressado vai comer cru, ou vai comer, né, empapado, né? Então, a paciência é muito importante na vida da gente. E eu quero que você pense sobre isso hoje comigo, principalmente que a gente permita que Deus desenvolva em nós a paciência que nós precisamos para viver nesse mundo atual. Qualquer situação, a paciência, gente, ela é importante para lidar com qualquer situação. Mesmo as situações que a gente precisa de uma reação rápida, se a gente agir pacientemente, se a gente pensar, a gente consegue chegar a soluções muito mais efetivas, mesmo a decisões muito mais eficientes, né? Quando você faz isso com paciência, mesmo que essa paciência represente, né, a capacidade de raciocinar dentro de uma situação, né? Às vezes as pessoas fazem muita tolice por agir inconsequentemente, impensadamente, né? Quantas pessoas têm perdido, né, relacionamentos, amizades, casamentos por causa da impaciência. Não é capaz de conviver, de tolerar certas coisas durante um tempo, até que aquilo mude, ou ter paciência, né, com o jeito de ser de outra pessoa, né? Então a gente às vezes é muito impaciente e a gente perde muito com isso. Então eu quero levar você a olharmos algumas coisas aqui importantes na palavra de Deus. A primeira delas, eu queria ler com você o Salmo de número 40 aqui, só os versículos de 1 até 3, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Quando olhamos para essa passagem, temos aqui um vislumbre da importância da paciência na nossa vida. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. E o que aconteceu por causa da paciência aqui do salmista? Diz que tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O que houve? Houve uma mudança de cenário. Do charco, de lodo, do lamaçal, né? Vamos dizer assim, da areia movediça, ele é tirado e colocado os seus pés sobre uma rocha firme. E ele começa a caminhar, porque ele disse, firmou meus passos. Então ele sai do charco, é colocado numa rocha firme, e aí ele começa a caminhar com firmeza em terreno seguro. Então a paciência aqui, ela é apresentada numa metáfora, né, de salvação, de uma situação, né, de uma pessoa que caiu num charco, caiu na areia movediça, e que foi tirada e colocada numa rocha e depois foi lhe dado um caminho seguro, né, onde ela não afundaria mais. E esse é o poder da paciência quando ela é exercida diante do Senhor. Veja só, esperei com paciência no Senhor. Não é simplesmente a paciência humana, né, a paciência natural, mas é uma paciência exercida sob o olhar de Deus. E isso é muito interessante, porque esse tipo de paciência é capaz de mudar cenários, é capaz de tirar alguém de uma situação totalmente desfavorável e trazê-la a uma estabilidade e depois dar a esta pessoa um caminho a seguir. Mas tudo isso se deve a esperar com paciência no Senhor. Sem a paciência,
sem essa espera paciente em Deus, não há mudança de cenário. E eu queria então aqui já aplicar esta passagem nas nossas vidas, dizendo o seguinte: às vezes o cenário está feio na família, muitas vezes o cenário está desfavorável no casamento, às vezes o cenário está difícil na vida pessoal, na vida financeira. Se você não tiver paciência, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre estender essa ideia da paciência, né? Porque às vezes a pessoa pensa que esperar, né, no Senhor é ficar parado, né, esperando. E esse esperar, na verdade, é ter confiança. Aqui é uma espera confiante, é uma paciência confiante em Deus, né? E o cenário pode mudar. O cenário da sua vida pode mudar, o cenário do casamento pode mudar, o cenário da família pode mudar, o cenário financeiro pode mudar, se você tiver paciência exercida diante do Senhor, que não é uma paciência passiva, né? Mas é a gente trabalhar com paciência, com afinco, com dedicação, insistentemente, confiando em Deus. Então, o primeiro aspecto da paciência que eu gostaria de relevar, né? E aqui relevar que eu digo não no sentido negativo, mas relevar no sentido positivo, colocar em alto relevo, destacar, é que a paciência, com paciência, nós podemos mudar de cenário. Nós podemos sair do charco de lodo para a rocha firme e para o caminho seguro. Com paciência você vai mudar essa situação. Com paciência você vai reverter esse quadro. Pela graça de Deus, isso vai mudar. A situação vai mudar e vai se tornar favorável a você. Bem, um outro aspecto agora que eu gostaria de destacar da paciência é que se nós queremos alcançar promessas, e a Bíblia está eivada de promessas, está cheia de promessas, nós precisamos de paciência. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus 6, Hebreus 6, versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Olha que interessante. Para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. A ideia de dolo aqui, o indolente, é aquele que não quer se comprometer com alguma coisa. É aquele que quer que as coisas aconteçam sem ele ter que se comprometer. Então, quando fala aqui indolente, dolo aqui no sentido de comprometer-se, de compromisso, né? Assim como na linguagem jurídica, né, criminal, aquele que tem dolo é aquele que tem parte naquilo, ele tem comprometimento com o que aconteceu, ele tem culpa no que aconteceu. E aqui está dizendo que a gente tem que ser o contrário, a gente tem que querer participar, estar comprometido no processo de alcançar as promessas de Deus. Então veja só, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus, né? As promessas. Então, você quer promessa? Aqui diz que tem uma fórmula, que é fé mais paciência, tá vendo? Imitadores dos que pela fé e paciência, ou fé mais paciência. Deus aqui está dando uma fórmula para alcançarmos promessas. Essa fórmula é fé mais paciência, que poderíamos dizer que é igual a perseverança. É uma outra palavra correlata e relacionada, que amplia um pouco mais a ideia da paciência. Então, a paciência
na fé, ou seja, eu crer pacientemente, eu confiar em Deus pacientemente, ou seja, eu perseverar, é o que me leva a herdar, a alcançar promessas de Deus. Por quê? Porque geralmente, entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um trajeto. Geralmente, promessas de Deus não são apropriadas instantaneamente. Quando a Bíblia faz promessas em relação à prosperidade, né, pessoal, né, através do trabalho, quando fala da bênção familiar, no casamento, tudo isso acontece dentro de processos, né, dentro de períodos, dentro de itinerários. E o que é que vai te levar daqui da promessa escrita à promessa realizada, cumprida? É a perseverança, é a fé exercida na promessa e aguardada e buscada com paciência. Então aqui diz que nós temos que procurar imitar aqueles que se comprometeram com a atitude de fé e de paciência e por isso eles alcançaram promessas. E que seja assim também na minha e na sua vida, que nós possamos exercer essa paciência somada à fé, ou seja, a perseverança para alcançarmos gloriosas promessas que Deus tem nas nossas vidas. E agora, vamos dar um passo ainda mais à frente. Nós vimos inicialmente esperar com paciência. E isso feito diante do Senhor, quando eu lido com paciência, eu posso ver mudanças de quadro, de panorama na minha vida. Se eu não tiver paciência, não vou ver. Eu vou perder coisas, vou estragar relacionamentos, vou perder oportunidades por não ter paciência. Né? Você não planta um jardim hoje e amanhã ele está florido. Ele vai ter que ser regado, ele vai ter que ser cuidado, ele vai ter que ser adubado, ele vai ter que ser, né, a cada dia. Cuidado. Até o momento que as belas flores e rosas vão perfumar, né, o seu jardim, vão perfumar, né, a sua casa. Bem, eu queria agora ir a uma instância um pouco mais à frente, em termos dessa paciência, que é o que nós podemos chamar de longanimidade. Paciência. Paciência mais fé, perseverança para alcançar promessas. E agora uma outra instância, que é a longanimidade. O que seria essa longanimidade? A própria palavra já sugere. É um longo ânimo. É alguém que se mantém motivado, disposto, durante um longo período de espera. Ele exerce uma paciência, que nós podemos dizer então que longanimidade seria o quê? Uma paciência longa e proativa, uma paciência produtiva. E aqui nós temos uma instância realmente além sobre a paciência. Nós vemos na Bíblia que se trata, né, do fruto, né, do Espírito, lá em Gálatas 5, 22. Mas eu quero ler um texto aqui de Colossenses capítulo 1, versículo 11, que nos diz assim, Colossenses 1, versículo 11. Fortalecidos em poder, aliás, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo ou com alegria. Interessante que aqui aparece o termo paciência e longanimidade com alegria. É interessante que, se nós fizermos um caminho de volta aqui, nós vamos ver o seguinte, que essa força da glória de Deus
E o fortalecimento no poder de Deus acontece em toda a paciência e longanimidade com alegria. Ou seja, o que esse versículo está dizendo? Que quando exercemos a paciência, e que tipo de paciência é esse? A paciência longânima. E como é que nós sabemos que estamos sendo longânimos na paciência? É que nós mantemos a nossa motivação, a nossa alegria, o nosso ânimo. E isso mostra que estamos exercendo esse tipo de paciência, que é a longanimidade. Porque às vezes nós vemos pessoas que se mostram totalmente desanimadas. Elas até falam que estão esperando em Deus, mas se mostram totalmente desanimadas. Elas falam assim, vamos ver, estou esperando aí, vamos ver o que Deus faz. A pessoa longânima, ela não é assim. Ela demonstra uma confiança, uma paciência em aguardar, né, o tempo, o momento em que Deus vai manifestar, né, o seu poder. E aqui diz que nós seremos fortalecidos em todo o poder, e a força da glória de Deus vai se manifestar quando nós vivemos esse tipo de paciência, né, que é a longanimidade com alegria. E o maravilhoso é que longanimidade é algo que o Espírito Santo produz em nós. Ele que trabalha isso em nós. Isso não é algo natural do homem. Esse tipo de paciência é Deus que trabalha em nós. E como precisamos, gente, desse tipo de paciência. Para poder, ao mesmo tempo que esperamos, né, estamos aguardando, né, a manifestação do poder, da glória de Deus em situações, na vida da gente, nós nos mantemos animados, fazemos obra de Deus, louvamos, adoramos o Senhor, servimos ao Senhor, né, cantamos, louvamos, mas estamos nessa atitude, né, de longanimidade com alegria. Né, estamos esperando, mas esperando com alegria. Né. Então é muito importante que nós busquemos viver esse tipo de paciência. É esse tipo de paciência que nos momentos de crise vão nos ajudar. É esse tipo de paciência que vai nos ajudar a tomar as melhores decisões, né, para que não venhamos a nos arrepender daquilo que fizermos. É esse tipo de paciência que não nos permitirá ser inconsequentes. Porque a pessoa que quer tudo rapidinho, né, e tudo, ele às vezes ele se torna inconsequente, ele não mede as consequências, ele não pensa no que pode causar. Né? E às vezes a pessoa que acontece um desajuste, um desacordo, e logo ela... Né, quantas vezes as pessoas chegam, né, e já querem encerrar um casamento, porque discordei, tem tal situação, e não quero. Né? E as pessoas não são capazes de lidar, buscando mudanças. Às vezes você vê pessoas que falam assim, mas eu sofro, né? Sofri tantos anos por causa de tal coisa. Mas o problema é que isso não foi paciência, isso sequer foi tolerância. Né? Isso, na verdade, são situações que a pessoa está vivendo, mas não se trata daquela paciência que muda o cenário que nós vimos lá no Salmo 40. Nem se trata da perseverança, que leva a pessoa a crer nas promessas que Deus tem para ela, na palavra, para a sua vida, sua família e para tudo mais. E ela une essa paciência com fé, ela junta isso com fé e exerce perseverança até alcançar aquilo. E muito menos a longanimidade, porque a pessoa está ali debaixo daquela situação, oprimida, triste, não tem nada a ver com a alegria que a longanimidade traz na vida da pessoa, né? Que é essa paciência diante de Deus, uma paciência proativa. E por que eu digo proativa? Porque quando você exerce esse tipo de paciência, você vai trabalhando na situação. Ela é proativa. Não é uma paciência que cruza os braços e espera algo acontecer. Não. Espera aí. O que eu posso fazer com a graça de Deus para ajudar a melhorar essa situação? Se o clima está assim na minha família, o que eu posso fazer? Será que eu posso reunir? Será que eu
né, posso chamar o meu pessoal e orar junto? Será que eu posso sentar com o meu cônjuge e ter uma conversa, né, para a gente procurar melhorar e acertar isso? Então a paciência, tanto a paciência do Salmo 40, quanto a perseverança né, de Colossenses aqui que nós estamos vendo, aliás de Hebreus, né, que eu falei, Hebreus capítulo 6, versículo 12, né, quanto aqui de Colossenses, a longanimidade de Colossenses capítulo 1, versículo 11, elas te impulsionam em rumos de solução. Você trabalha nas questões. Você não meramente fica parado aguardando que algo por si só aconteça, mas ela é proativa, ela é produtiva e ela nos leva a trabalhar nas situações. E isso é muito importante, né? Eu fico vendo, por exemplo, como Jesus foi paciente com Pedro, por exemplo, que falhou com ele. Mas veja que Jesus teve paciência, mas Jesus trabalhou naquela situação. Lembra que Jesus o chamou? Pedro, você me ama, tá vendo? Então não é uma paciência que fica, né? De repente Jesus ficasse com os braços cruzados e vamos ver se Pedro vai voltar atrás, vamos ver se ele vai, né? Não, é proativo. Jesus foi ele próprio. Jesus foi o ofendido, mas Jesus quem procurou ajudar, né, para resolver aquela situação. Então esse tipo de paciência ela é proativa, ela busca soluções, ela não fica parada, ela busca a direção de Deus para saber o que fazer, né? Então o lindo dessa esperança, dessa expectativa, desse tipo de paciência, é que realmente, né, situações são transformadas através desse tipo de paciência, né? E eu queria encerrar aqui também traduzindo uma última situação, pensando em paciência, que é a paciência, que é uma capacidade para tolerar adversidades, tolerar fraquezas das pessoas, suportar, né, muitas vezes uma diferença, até que aquilo se resolva. Em 1 Coríntios 13, uma das marcas do amor que é lembrada ali, é que o amor, ele é paciente. Que Deus nos dê essa paciência, nos ajude a desenvolver essa paciência, que é capaz de tolerar, de aceitar muitas vezes o jeito de alguém, a dificuldade de alguém, a fraqueza de alguém. E enquanto suporta, enquanto tolera, vai ajudando, vai orientando, vai orando pela pessoa, vai procurando cercar, né, de cuidados e de atenção, até que a situação mude, né? Então que Deus trabalhe em nós esta paciência divina, né, que é a paciência que Deus tem comigo, tem com você. Já pensou se Deus não tivesse paciência com a gente? Então vamos buscar em Deus paciência, em nome de Jesus. Deus abençoe e vamos orar. Pai Santo, obrigado por mais esta lição que pudemos ter da nossa escola bíblica. Hoje, falando sobre paciência, uma lei importante que não pode ser esquecida por nós, uma lei de vida. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a viver essa paciência que é uma espera perante o Senhor e que é capaz de levar a mudanças de quadro, mudanças de cenário na vida da gente. Ó Deus, nos ajuda a viver a perseverança, que é juntar a nossa paciência com fé para alcançar promessas que Deus tem na nossa vida, promessas gloriosas. Não nos deixe desistir pelo meio do caminho, não nos deixe, ó Deus, desistir de promessas, de propósitos de Deus na nossa vida, do Senhor na nossa vida. E ajuda-nos, ó Deus, a crescer na longanimidade, que é esta paciência proativa, capaz de trabalhar nas situações, buscar soluções pacientemente. Ó Deus, dá-nos longanimidade, que nós possamos viver essa paciência alegre, essa paciência que aguarda, mas confiante e alegre na presença de Deus. E por fim,
Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ter paciência uns com os outros, com nossos cônjuges, com nossos filhos, com nossos amigos, com nossos parentes, com nossos irmãos em Cristo. Que nós aprendamos, ó Deus, a nos tolerar, a suportar, a aceitar e ajudar uns aos outros também nas mudanças de vida. Pai de amor, nós te glorificamos e te bendizemos e te agradecemos por esta lição, em nome de Jesus. Amém. Paciência, hein?